Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje vamos falar de matemática, mais precisamente sobre sólidos geométricos. Mas o que é um sólido geométrico? Sólido geométrico, pessoal, são figuras tridimensionais, são aquelas figuras que a gente consegue pegar na mão, né, segurá-las. Então elas têm largura, comprimento e altura. Então, esta caixinha aqui, ó, é um objeto, uma representação de um sólido geométrico, que a gente consegue pegar ele na mão. Beleza? Vamos lá. Os sólidos geométricos podem ser classificados em dois tipos principais. Poliedros. Poli quer dizer muitos edros lados, e esses não poliedros, que não têm lados. Esses não poliedros, este grupo aqui de sólidos geométricos, eles têm uma característica bem peculiar. Eles rolam. Quando a gente coloca, eles saem rolando. Esses são os não poliedros. Dentro dos poliedros, a gente pode fazer duas classificações. Os prismas, que são estes objetos que, quando a gente inverte, coloca esta parte para baixo, ele fica do mesmo modo. E podemos ter também as pirâmides, que são outra família dos poliedros. Qual é a característica das pirâmides? Elas têm uma base aqui e na junção das suas arestas, tudo numa ponta só, numa quininha, num vértice só. E ela não se equilibra quando eu viro ela para o outro lado. Bem, vamos em frente um pouquinho aqui, vamos falar quais são os elementos dos prismas e pirâmides. A gente tem três elementos principais. O primeiro elemento principal que a gente tem a gente chama de face, que seria esse espaço aqui, ó, que eu estou pintando desse prisma todo aqui. Esse elemento aqui a gente chama de face. A gente também tem as pontinhas que a gente coloca, chama de quina normalmente, que para nós em matemática nós vamos se falar disso como vértice. E nós temos também uma outra situação, que é este elemento aqui, ó, esses risquinhos que vocês falam, que a gente chama de aresta. Então, todos os elementos da pirâmide do prisma são vértices, arestas e faces. Perfeito? Então, vamos pegar um dos mais conhecidos, que é o cubo. O cubo, por si só, ele tem um formato aqui, todos os lados quadrados. Quando a gente faz a planificação do cubo, mais conhecida, perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma descrição desse cubo. Esse cubo tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ele tem 8 vértices. Quantas faces? Quantos lados? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Agora, nós vamos ver uma animaçãozinha que eu fiz no GeoGebra da planificação do cubo, de como ele estava deste formato e passou para este formato aqui. Outras possíveis planificações do cubo. O cubo não abre, quando a gente abre ele não fica somente desta forma aqui que a gente viu anteriormente e na animação. Ele tem todos esses formatos que ele pode ser planificado. Este é o mais conhecido. Vocês têm que pensar que quando vão montar ele, ficar os 4 lados e as 2 tampas. Então, outras possíveis planificações do cubo são essas aqui. Beleza? Outro que a gente conhece muito também é o paralelepípedo, que normalmente chamam de caixa de sapato ou caixinha, né? Só qual é a diferença do paralelepípedo para o cubo? O paralelepípedo
ele tem lados que são formados por retângulos. Ó. O que é um retângulo? Qual é a característica de um retângulo? O retângulo é aquela figura que tem um lado maior do que o outro. Então aqui, ó, nessa face aqui, esse aqui é uma face retangular. Quando a gente pega o retângulo e faz a planificação do retângulo, ele se planifica dessa maneira. Essa aqui é essa base aqui de baixo, este lado para cá, esta tampa aqui para cima, e aí vai. Nós vamos ver essa animação aqui, e uma animação também sobre a planificação do paralelepípedo. Mas vamos fazer a descrição do paralelepípedo. Quantos vértices tem um paralelepípedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Perfeito? Agora vamos ver a animação da planificação dessa paralelepípedo para esse formato aqui. Agora vamos falar das pirâmides. As pirâmides, elas têm característica dela é um desses pontos aqui, ó, essas arestas todas unidas de um lado só, formando uma pontinha. Perfeito? Se eu colocar invertida, colocar ela de cabeça para baixo, neste caso, fizeste isso aqui com ela, ó, ela não ia ficar de pé, ela ia acabar caindo. Perfeito? Então, essa é uma outra característica das pirâmides. Vamos lá. A pirâmide, o nome dela, todas elas iniciam como pirâmide de base e o que muda é o seu formato da sua base. Se o formato for um formato quadrado, é pirâmide de base quadrada. Se for triangular, triangular. Se for pentagonal, pentagonal. Então, o nome se dá sempre pirâmide de base e a forma da sua base. Neste caso, essa pirâmide é de base quadrada. Quando a gente faz a contagem da descrição dos seus elementos, vamos ver como é que fica. Vértices. Nós temos um vértice, 2, 3, 4, 5 vértices. Então, são 5 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 faces. As pirâmides é legal. As faces é sempre a quantidade de arestas da base mais 1. E arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Então agora vamos ver uma animação que eu fiz para vocês do GeoGebra de como essa planificação ocorre, beleza? Vamos lá então. Pirâmide que muito aparece aí para vocês é a pirâmide de base hexagonal. Isso quer dizer que ele tem quantos lados na parte de baixo? 6. Hexágono 6. 6 lados. Vamos ver a descrição da nossa pirâmide de base hexagonal. Vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O vértice também é sempre a quantidade de lados mais 1. Então, faces, quantidade de arestas da base mais 1, que é 7. E arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Pessoal, tomem um cuidado que se você for tentar contar as arestas aqui na planificação, o que ocorre? Essas duas arestas aqui, ó, esta aresta e esta aresta aqui, ó, é a mesma situação. Uma outra característica que não podemos deixar de falar, que as pirâmides sempre vão ter os seus lados formados por triângulos. Todos os lados de uma pirâmide têm o formato triangular. Beleza? Vamos ver então a animação da planificação da pirâmide de base hexagonal que eu fiz lá para vocês no GeoGebra. Então vamos fazer uma recapitulação aqui rapidinho então. Poliedros, dois tipos, prismas e pirâmides. Não poliedros, corpos redondos. Corpos redondos rolam. Prisma, faces opostas iguais. Pirâmides, faces, todas as faces juntas em um único vértice. Lados dos prismas, ou é quadrado ou é retangular. Lados das pirâmides, sempre de forma triangular. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!